Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Vamos a meio do mês de julho e certamente já reparou, se já está em férias, a sua alimentação tem tendência a ser diferente do que é normalmente quando tem uma rotina diária de trabalho, e com as crianças mudamos também os hábitos alimentares dos mais pequeninos e também com os idosos. Fazemos mais piqueniques, vamos mais vezes à praia. Vamos falar sobre tudo isto neste nosso programa, que começa, como não poderia deixar de ser, numa sexta-feira 13, com histórias de um Portugal assombrado. Vanessa Fidalgo é jornalista e começou esta pesquisa por aquilo que seria apenas uma pequena reportagem. Contudo, Vanessa, olá, boa tarde e obrigada por estar aqui hoje connosco. Deu origem a um livro, não sabia que havia assim tantas histórias de um Portugal assombrado. É verdade, há de norte a sul do país, nas cidades, nas aldeias, são no fundo histórias que fazem parte do nosso património de tradição oral e, portanto, qualquer pessoa conhecerá estas histórias, os mistérios da sua terra. Este livro nasce precisamente da ideia de as recolher e de trazer ao público esta coleção. Portanto, andou de norte a sul do país procurando estas, muitas vezes, lendas, ideias acerca de casas assombradas, palácios, castelos, não é verdade? E entrevistou algum fantasma, não? Não, nenhum quis Nenhum conversar estava disponível, comigo, não é? Isto para a imprensa está cada vez pior. Mas, Vanessa, este é um tema, não é? Porque, basicamente, nós jornalistas somos muito terra a terra, no sentido do racional, do palpável, do provável e daquilo que se pode também provar. Como é que lidou com histórias de fantasmas? Porque, no fundo, são tudo temáticas que podem ficar um bocadinho na bruma, não é? Claro. O objetivo do livro não é prová-las. Portanto, a questão da veracidade dos relatos não é o objeto, não é? E nem seria uma coisa fácil de Exato, há quem tente, claro. Realmente, isto é a coleção dos relatos. Esses relatos, enquanto narrações, enquanto coisas que fazem parte da vivência e da existência de uma determinada comunidade, esses sim são verdadeiros. Agora, dar-lhes crédito ou não, isso já é uma questão que caberá a cada leitor. E depois reuniu também uma série de fotografias de alguns dos locais de que fala, nomeadamente alguns castelos. O castelo de Almorol, não fazia ideia que havia por lá uma fantasma, não é verdade? É o fantasma de Beatriz. Filha de Dom Raimundo. De Dom Ramiro. Ramiro, exatamente. E depois também antigos hotéis, casas abandonadas, mansões à beira-mar. Posso encontrá-las através de quem? Das pessoas que lá moravam, pessoas que tiveram contacto com estas populações? A nível dos métodos, todos foram válidos e praticados. Houve desde a pesquisa bibliográfica pura e dura, por exemplo, através do Arquivo Nacional de Lendas, do Centro de Estudos Oliveira Ataíde da Universidade do Algarve, através do Gabinete de Estudos Oliciponenses, enfim, as fontes tradicionais. A internet foi também uma grande fonte neste caso, visto que muitos dos interessados, dos fãs destas temáticas do sobrenatural... Também partilharam. Curiosamente, sobretudo os que vivem nas grandes cidades, não é? Que não vão conversar para o largo sobre estes assuntos, reúnem-se na internet. Claro, e aí partilham um largo as suas bocadinho mais experiências. largo. Exatamente. E um largo onde estão protegidos também, não é? Exato. Sobre outra identidade, geralmente. Portanto, aqui está, é um livro sem dúvida interessante para ler agora, por exemplo, neste período de férias, isto se não tiver medo de ter assim uns sonhos um bocado estranhos, não é? Porque há aqui umas histórias muito... Mas, acima de tudo, parabéns, Vanessa, porque é de facto uma temática da qual pouca gente fala e, portanto, é uma abordagem muito original, editada pela Esfera dos Livros. Como não poderia deixar de ser, aproveitamos a presença de uma jornalista para fazer uma revista de imprensa positiva, e a primeira tem a ver também com um animal que levanta muitas histórias do fantasmagórico, mas que é absolutamente delicioso, que é o lindo, lobo, não é? É lindo o lobo. E por isso importa preservá-lo, e esta primeira notícia que eu destaco tem precisamente a ver com esse esforço para a sua preservação. Isto porque foi agora recentemente restituído à natureza um lobo que tinha sido apanhado por uma armadilha ilegal. Ele foi recolhido pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e depois esteve 2 meses em recuperação no Centro de Reação Animal da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Deve lá ter passado uns bons dias, porque já está forte e saudável novamente e voltou à sua casa, à natureza. E doutorado, não é? Foi à universidade, pronto.
pelo menos umas aulinhas ele deve ter assistido. Ou seja, esta é de facto a primeira vez que isto acontece, ou seja, um bicho que sai, não é? Que sai do seu habitat natural e agora regressa. Exatamente, desta espécie. Portanto, é sem dúvida uma excelente notícia. E uma nota em relação ao nosso programa de hoje, ainda vamos falar-lhe a maior campanha de sempre para alimentar cães através da internet, ou seja, através de um clique vai poder patrocinar muita comida que é necessária junto das associações, sobretudo nesta época que infelizmente sabemos é uma época em que muita gente decide que a melhor maneira de passar férias é abandonar o seu animal. Portanto, vamos falar sobre isto mais daqui a pouco. Uma outra boa notícia tem a ver com o facto de, apesar de ser uma notícia cuja base não é positiva, porque é a questão do cancro da mama, mas está provado que cada vez que há mais diagnósticos acontecem menos mortes, não é? Exatamente, e essa é que é a parte positiva desta notícia. O diagnóstico do cancro da mama subiu 3,1% em todo o mundo e isso leva-nos a uma outra questão muito importante, que é houve uma democratização dos meios diagnósticos. Exato. Já não é só para algumas e alguns. Exatamente. Isto significa que esses meios chegaram aos países mais pobres, aos países em vias de desenvolvimento, onde se começou a fazer o diagnóstico, logo o tratamento, e isso levou a uma descida da taxa de mortalidade, que também desceu neste último ano 0,6%, provavelmente devido a esse esforço. Sem dúvida, e mais uma vez o reforço do diagnóstico precoce. É sempre melhor saber do que adiar o conhecimento daquilo que pode ser uma doença fatal e, se diagnosticada a tempo, pode continuar com uma qualidade de vida muito, muito boa. Portanto, é sempre bom prevenir. E depois, para terminar, um tchim-tchim a um moscatel que acaba de receber o prémio de... Está no top, é o terceiro melhor moscatel de todo o mundo, não é? Isto foi um concurso internacional muito famoso. Um concurso internacional que se chama Muscat du Monde e do qual Portugal trouxe ainda 4 medalhas de ouro e 3 de prata, portanto, para outras produções de outras adegas e de outras empresas. A boa notícia aqui tem muito a ver com o facto da indústria vinícola ser uma das nossas mais bem-sucedidas a nível das exportações e, portanto, em tempos de crise, tudo aquilo que possa prestigiar a produção nacional e incentivá-la, acho que é muito bom. Sem dúvida. Aliás, nós na passada quarta-feira fizemos um programa sobre o orgulho nacional e o nosso parceiro, o Instituto da Vinha e do Vinho, esteve aqui connosco a dar também estas boas notícias, a quantidade de exportações e a qualidade que já é reconhecida aos vinhos nacionais. Portanto, acredito que nós também vamos falar de vinho, como todo o ano tem de ser consumido com mais moderação, sobretudo se for conduzir, mas também no verão, e vamos falar do processo calor/álcool. O álcool, que muitas vezes, esse sim leva a ver fantasmas. Sim, não é, Vanessa? Vanessa, muito obrigada. Aqui fica então mais uma vez o destaque: histórias de um Portugal assombrado. E já que estamos em sexta-feira 13, segue aquele provérbio dos espanhóis, que é lazai ou não? Às vezes tem dias, não é? Dias. É um dia como hoje, não é? Sexta-feira 13, há quem promova os jantares das bruxas e não só. Portanto, se calhar nestes locais mais ou menos assombrados servem também de cenário para eventos diferentes, por assim dizer. Vanessa, foi um prazer, muito sucesso para este livro. Histórias de um Portugal Assombrado, edição da Esfera dos Livros, já está disponível para uma leitura agora para as suas férias. Para as suas férias vamos também deixar dicas de como continuar uma alimentação saudável. Não deve fazer uma dieta rigorosa para caber no biquíni, para depois estragar tudo durante os próximos 15 dias. Por isso mesmo, vamos falar de como é que o nosso corpo reage às férias e ao calor. E já temos algumas dicas por parte dos telespectadores. Para si que está aí em casa, queremos sugestões, queremos que nos dê as suas receitas. Uma alimentação de verão é diferente do resto do ano. Já temos pessoas a dizer que investem mais nas saladas, nos gelados, nas frutas. Vamos também perceber a questão de lidar com os filhos, também já está a levantar muitas dúvidas, até porque muitas vezes as crianças querem brincar durante este período de férias e não querem sequer sentar-se à mesa. Portanto, vamos preparar daqui a pouco um cesto de piquenique, falar de gelados de iogurte
e tentar perceber se de facto o nosso corpo, o nosso metabolismo altera-se devido ao verão e devido também ao facto de muitas vezes ficarmos um período do nosso ano sem trabalho. Vamos começar a nossa conversa com a parceria com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. A médica endocrinologista Clotilde Limbert está hoje connosco. Olá, Clotilde, bem-vinda à nossa Sociedade Civil. Obrigada pelo convite. Espero que não seja uma pergunta óbvia, mas o metabolismo de facto altera-se perante estas mutações também meteorológicas? Da temperatura? Sim. Sim, o nosso metabolismo é ajustável conforme realmente a temperatura e o tipo de exercício físico ou de atividade física que a pessoa tem e até com a própria idade e com o sexo da pessoa. Durante o verão nós gastamos mais calorias, o nosso metabolismo basal é mais alto. Durante o verão, como a temperatura ambiente é mais alta, o nosso metabolismo basal é mais baixo. Daí haver necessidade de comer menos calorias, hidratar o melhor possível, o mais possível, uma vez que a água ajuda a manter a nossa temperatura corporal e realmente limitar um bocadinho o consumo de alimentos que sejam mais calóricos, uma vez que o gasto é menor, podemos acumular durante aquele período em que não temos uma atividade física a que estamos habituados, e que se possam acumular durante esse período. Sem dúvida. Connosco temos também a Universidade Católica Portuguesa, através da Escola Superior de Biotecnologia. Ana Sofia Pimenta está hoje connosco. Olá, Ana, boa tarde. E obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a Clotilde já falou de um dos principais tópicos que deve ser, obviamente, tido em conta durante todo o ano, mas que no verão tem maior importância, que é a questão da hidratação. Exatamente. Como a Clotilde disse, sem dúvida nenhuma que as nossas necessidades de água estão aumentadas e, portanto, há que precaver e há que ingerir líquidos frequentemente ao longo do dia. Não só líquidos, mas também alimentos ricos em água, nomeadamente as frutas e os hortícolas. Portanto, se as pessoas não comem fruta e hortícolas em condições ao longo do ano, podem aproveitar o verão para comer naquilo que são as recomendações, pelo menos, da roda dos alimentos. Relativamente aos líquidos, não sei se as pessoas em casa têm noção da quantidade aconselhada ou recomendada de água que devem ingerir por dia, portanto, se calhar... Há aquela falsa ideia do litro e meio para toda a gente. Pois, que, na roda dos alimentos, por exemplo, dizem 1,5 litro para toda a gente, mas tem que ser porque são recomendações para a população adulta, não é? Agora, de acordo com os dados do Instituto de Hidratação, que lançou recentemente, já há algum tempo, as recomendações para a população portuguesa, os adultos, homens adultos, devem ingerir cerca de 2,5 litros de água total, ou seja, isto significa que é a água dos alimentos mais das bebidas, enquanto que as mulheres adultas também cerca de 2 litros de água total. Quando nos referimos apenas às bebidas, então aí 1,5 litros de água para as mulheres e 1,9 litros de água para os homens. Mas quando falamos em bebidas... Quando falamos em bebidas, não falamos só da água. Há outras bebidas que substituem a água. No entanto, é bom que os portugueses, os consumidores, saibam que a água é, de facto, a bebida de eleição. Portanto, é aquela que hidrata o organismo em conveniência e, além disso, exatamente, além disso, não fornece calorias e, como tal, mantemos sempre a linha. Há, no entanto, outras bebidas que nós podemos apostar, nomeadamente os sumos naturais, não é? Seja de fruta, seja também mistura de frutos com hortícolas. Os refrescos, hoje, no meu tempo, a minha avó, não é? A minha mãe dava-me refrescos quando eu era criança. Acho que hoje em dia os miúdos não bebem refrescos. Sim, por exemplo, fazer um chá à noite, fazer... As limonadas, por exemplo, as limonadas, as laranjadas, colocar, por exemplo, nas cuvetes de gelo, colocar sumo de fruta e depois, no dia seguinte, temos água fresca e colocar para lá o gelo formado com o sumo e ficam ótimos. Aromatizados com hortelã, por exemplo, ficam muito bons. Fazem as delícias dos mais novos e dos mais velhos. E até pode ser uma distração, não é? Porque há pouco tempo fizemos um programa sobre a questão de entreter os miúdos nas férias e esta pode ser uma das responsabilidades. Fazer o gelo ou fazer os refrescos, porque eu sou muito fã de levar os miúdos para a cozinha. E, de resto, é também uma novidade, já por aqui partilhamos, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal é a nossa parceira e tem também agora uma escola onde lecionam cursos de culinária saudável. Neste momento, por ser uma escola, está de férias, mas em setembro há uma rentrée, um regresso às aulas e todos nós devemos ir aprender a cozinhar. Aliás, posso dizer desde já que na próxima quinta-feira o programa é sobre aprender a cozinhar. A nutricionista Maria João
Afonso está hoje connosco. Olá, Maria João, boa tarde. Obrigada por se juntar a nós. Esta escola, para mim, para toda a gente, acho que é de facto uma mais-valia. Se tirarmos o peso desta palavra, não é? A diabetes. Eu sei que a diabetes necessariamente é a grande epidemia do século, tem vindo a preocupar, paralelamente com a obesidade, os profissionais de saúde e não só, mas quando tiramos o peso da palavra diabetes, já por aqui dissemos, sempre que estamos a trabalhar a alimentação de diabéticos, estamos a melhorar a saúde da família toda, não é? Estamos, assim era desejável. Portanto, as indicações que nós damos à pessoa com diabetes é no sentido de melhorar a sua alimentação em termos de quantidade e de qualidade para promover a sua saúde. Portanto, se toda a família aderir a esse conceito, a essas regras básicas, todos estarão a comer melhor. Portanto, queremos a pessoa com diabetes com mais saúde, com uma diabetes bem controlada. Há alguns pormenores em relação à distribuição das refeições, mas que no fundo era o que toda a gente deveria também fazer para terem mais saúde e prevenir este tipo de complicações. É claro que, não falando apenas, mas olhando para a população a quem se destina ao trabalho da associação, uma pessoa com diabetes, independentemente da idade, tem de ter ainda mais cuidados no verão? Em relação à sua alimentação, acho que deve ter os cuidados que em princípio terá durante o ano, não é? Só que o verão, de facto, há geralmente uma quebra da rotina, e isso é bom nas férias. Há uma quebra de rotina, mas não é por isso que se deve deixar de ter alguns cuidados com a alimentação. É uma altura em que se pode até promover a ingestão mais frequente de alimentos frescos, mais ricos em água, ricos em nutrientes, com pouca gordura, que é uma regra que, aliás, se devia seguir durante todo o ano, mas que é mais fácil nesta altura do ano conseguir-se aderir a este tipo de alimentação. Conseguir a hidratação adequada é uma coisa importante, manter o ritmo das refeições, regularmente fazerem refeições, planear essas refeições. Apesar da pessoa estar de férias, pode planear aquilo que vai acontecer nesse dia, ou porque vai fazer o piquenique, ou porque vai à praia, deve planear previamente os seus lanches e a distribuição dessas refeições ao longo do dia para garantir o bom controle das glicémias, prevenir as hipoglicémias também. Mas eu acredito que, acima de tudo, temos em particular atenção à pessoa com diabetes, mas acho que estas regras, como eu disse, são para toda a gente. Aliás, o facto de não saltarmos as refeições, apesar de estarmos de férias, e todos sabemos que durante as férias queremos não ter rotinas, queremos relaxar. O que é certo é que continua a ser importante ter pelo menos 5 refeições, não saltar o pequeno almoço, ter um lanche a meio da manhã, um almoço, um lanche a meio da tarde e um jantar, sempre diminuindo a carga calórica à medida que o dia vai avançando. Connosco temos também, e em representação da Confagri, a Fernanda Cruz, é também nutricionista mais ligada aos produtos alimentares laticínios, não é verdade? Olá, Fernanda, obrigada por se juntar a nós também. Isto porque, e começando por esta perspectiva da sensibilização para a continuidade dos hábitos alimentares, se calhar o que apetece é, de facto, não pensar muito nisso, é deixar um bocadinho durante 15 dias, 3 semanas, bocadinhos mais à solta, não insistir com a sopa. Se não quiserem tomar um pequeno almoço, não há problema. Contudo, é das primeiras notas que nos dá incentivar ao consumo de pelo menos 5 refeições diárias, não é? Exatamente. É muito importante manter durante todo o ano. Aliás, esta é uma das regras alimentares das mais importantes, que é fracionar as refeições ao longo do dia e manter a regra das 5 refeições. Obviamente que os horários no verão podem não ser tão rígidos como durante o ano, porque, por exemplo, no caso das crianças ou mesmo das pessoas que estão a trabalhar, têm a escola, têm horários mais rígidos, mas manter esses intervalos durante as férias também. É importantíssimo o pequeno almoço logo depois do acordar. Mais uma vez, penso que as pessoas já têm esta noção, mas vale sempre a pena repetir que durante a noite nós não comemos e o organismo precisa de energia logo imediatamente ao acordar para conseguirmos repor as nossas reservas de energia. E isto nos adultos é importante e ainda mais importante também nas crianças. Se durante a escola, inclusivamente existem estudos que demonstram que as crianças que não tomam o pequeno almoço têm menores níveis de concentração, menor rendimento escolar e o pequeno almoço é de facto uma das refeições mais importantes. Ele deve ser constituído por 3 alimentos, por 3 grupos de alimentos base, que são os laticínios, uma porção de laticínios, que
pode ser leite, iogurte, depois uma porção de cereais, que pode ser pão, cereais de pequeno almoço, bolacha e também uma porção de fruta, muitíssimo importante. E podem ser feitas combinações, por exemplo, de verão será agradável, por exemplo, um batido em que se pode fazer a combinação direta dos laticínios. 3 em 1, não é? Exato, quase 3 em 1 ou 2 em 1 mais 1. Mas olha, que eu imagino os cereais, o leite e a fruta tudo no mesmo Exatamente, batido. sim. Então mais fácil, não é? Exatamente. Se a desculpa for a falta de tempo, não é? Todos nós temos truques para a coisa ser mais rápida. Agora, há aqui uma pequena nota que é, em relação às crianças, não tanto, porque as crianças têm aquele biorritmo fantástico, já sabem que vão à praia ou jogar à bola durante mais tempo e, portanto, acordam cedo. Agora, há aqui uma franja de jovens cujo pequeno almoço é tomado mais ou menos às 4 da tarde. Isso. Portanto, não temos aqui ninguém ligado à questão do sono, não é? Mas acredito, Clotilde, que de facto às vezes durante as férias há aqui uma alteração do biorritmo, não é? E muitos destes jovens, não é, que tiveram um período académico que acabou há pouco tempo, estão mais tempo livres, vão à praia de preferência fora do horário mais perigoso para a pele, ou seja, chegam tarde a casa, se calhar ainda vão sair mais um pedaço com os amigos, deitam-se tarde, o que quer dizer que o tal pequeno almoço acontece mais ou menos à hora do lanche. Esta desorganização de biorritmo nesta idade é complicada ou não? Eu penso que não, até porque é muito estava à espera pontual. que dissesse que sim, tenho uma teenager. É muito pontual no tempo, não é? É muito pontual no tempo. Ou são 15, ou são... As férias não duram sempre. Não duram para sempre, não é? Nem as pessoas estão o tempo todo, será pontualmente. Neste regime, exatamente, neste regime. E penso que nessa idade o organismo facilmente se reajusta. Mas nós, como pais ou orientadores ou educadores, devemos sempre dizer que não se deve fazer e que não se... eu também, como mãe de adolescentes, também não os deixo levantar às 4 da tarde, não é? Não permito. Acho que isso depois faz parte também um bocadinho já da educação, de todo o tipo de educação que se vai levando ao longo da vida. E se não... fazem as refeições fracionadas ao longo do dia, poderá não ser às 9 da manhã, mas por volta das 11, meio-dia, pelo menos, tomam o seu pequeno almoço. É só porque, de repente, o horário fica mais curto, não é? Há um horário diferente. Mas é fracionado, desde que seja fracionado ao longo do dia. Realmente o importante de realçar é não estar muitas horas sem comer, sobretudo em períodos de muito calor, não é? Nós estamos sujeitas durante o verão, sobretudo. Vamos pôr um exemplo concreto, o tempo de praia, na balnear, a época balnear, em que as temperaturas são realmente muito altas e que não podem estar muito tempo sem comer, tanto por desidratar como por ter aquelas reações vagais do nosso organismo. Lá está a parte energética não aguentar durante isso muito tempo. Portanto, o ideal será aquela média de 3 em 3 horas, não é? Exatamente. Ou seja, a partir da hora em que acorda, comer logo quando... Agora, é claro que começaram logo a chover. Estou a comer, mas eu não gosto de comer assim que acordo. Certo, a pessoa pode não ter apetite imediatamente, pode resolver com um copo de água, com um pequeno refresco, como há pouco a colega estava a dar o exemplo, e mais tarde esperar meia hora, 1 hora e comer mais qualquer coisa. Isso por vezes também tem a ver com os hábitos alimentares que a pessoa tem. Imaginemos se comer também muito à noite antes de deitar, isso por vezes pode dificultar a digestão e de manhã ao acordar não tem tanto apetite. Portanto, pode resolver por aí, por comer menos à noite, ou começar a facilitar de manhã com um copo de água, um chá, e depois sim esperar algum tempo até comer. E entretanto, evitar fazer exercício físico, não é verdade? Se não conseguirmos comer logo de manhã, não é? Portanto, porque há aquela tentação, pronto, eu como qualquer coisa depois de chegar à praia, mas enquanto chega à praia vai dar uma corrida, joga um bocadinho de voleibol, vai dar um mergulho. Entretanto, desmaia, ninguém sabe porquê, não é? Portanto, esta questão de manter, não são só os diabéticos que têm que saber qual é o nível de açúcar no sangue, todos nós temos que ter este cuidado, não é? Já falamos aqui, por exemplo, de uma sugestão que nós gostamos particularmente de partilhar, que é a questão dos piqueniques. Obviamente que em qualquer refeição que vai ser feita fora de casa, a questão do transporte dos alimentos é muito importante e por isso vamos também falar de segurança alimentar. E sim, vamos falar da famosa maionese. Sempre falamos de alimentos de verão, sempre falam da questão da maionese. Mas vamos então preparar-lhe um cesto de piquenique para passar um dia diferente. E se calhar nem tem de atravessar para o outro lado da cidade. Às vezes basta um jardim à beira de casa.
Em dia de calor, há muitos que escolhem estender a toalha na relva e saborear uma refeição ao ar livre. Mas temperaturas elevadas implicam cuidados redobrados no transporte de alimentos, já que o calor favorece o crescimento de micro-organismos, nomeadamente bactérias. Ao preparar o seu cesto de piquenique, prefira alimentos que não alteram com o calor. Pão, bolachas, sumos de fruta, leite, tostas e frutos secos são algumas das opções. Pode também incluir fruta no menu de piquenique. O ideal é que a transporte inteira para que a qualidade dos produtos não seja afetada. Se quiser levar alimentos confeccionados, cozinhe-os de preferência no dia do piquenique. Caso não seja possível, depois de os cozinhar, deve arrefecê-los rapidamente. Lembre-se que a segurança alimentar começa em casa. Caso pretenda transportar alimentos perecíveis como queijo, fiambre ou iogurtes, opte por fazê-lo em sacos ou malas térmicas com placas de gelo. Só assim conseguirá manter por mais tempo uma temperatura adequada a estes alimentos. É importante manter uma boa hidratação bebendo regularmente, evitando os refrigerantes e o álcool. Deve, por isso, levar sempre água e, para manter a bebida mais fresca por mais tempo, pode escolher congelá-la para depois a transportar. Agora é só escolher o local, ter cuidado com as formigas e manter o seu cesto de piquenique sempre à sombra. Pronto, acabamos o programa porque agora apetece-me imenso ir comer, ponto 1, e fazer um piquenique. Esta questão da Ana Sofia, esta questão da segurança alimentar levanta sempre muitas dúvidas por parte dos nossos telespectadores. Numa simples ida à praia, num simples piquenique, podemos estar a colocar em risco. Não queremos alertar as pessoas, mas há regras básicas, na verdade. Demos aqui algumas, mas até chegar ao piquenique vamos comprar as coisas a qualquer lado. Portanto, o beabá de, a partir do momento em que planeamos um piquenique, uma saída, um lanche fora de casa, até na compra e na seleção dos alimentos temos de ter alguns cuidados. Portanto, exatamente, com o calor nós temos que estar atentos porque, de facto, os micro-organismos multiplicam-se muito mais rapidamente, tal qual como disseram na peça, e, portanto, podemos estar a pôr em causa a nossa saúde, não é? E o risco de virmos a desenvolver intoxicações alimentares. A qualidade dos alimentos começa exatamente no momento da compra, não é? Vamos escolher os alimentos que têm melhor qualidade. Para isso, por exemplo, há algumas regras muito básicas mesmo e que toda a gente sabe, só que se calhar às vezes esquecem-se, é ir às compras em período de férias ou em período de calor durante a manhã. Quando nós vamos às compras de manhã, os alimentos estão muito mais frescos do que quando nós vamos ao final do dia, não é? Que as frutas, os vegetais, o peixe, a carne, que seja, exatamente, já passaram não sei quantas pessoas, entretanto já toda a gente pegou e tocou e cheirou para ver como é que estavam os alimentos, portanto, à partida, a carga microbiana é mais elevada. Depois, outra questão que temos que ter em conta quando vamos exatamente às compras também é o facto de levarmos uma mala térmica na mala do carro, preparada com os termoacumuladores, não é? Para quando saímos do supermercado, no momento de colocar os alimentos no carro, colocarmos os refrigerados e os congelados na mala térmica e depois os secos ao lado, obviamente. E depois, outra coisa é sair do supermercado para casa. Nada de passar nas lojas, nem no shopping. E deixar o carro ao sol durante 6 horas. Exatamente. Portanto, é supermercado, casa, em casa, não guardar... uma mala térmica elétrica. Sim, isso ligado ao já há algumas, não é, que dá para ligar ao isqueiro do carro. Portanto, chegamos a casa... com o carro ligado. Com o carro ligado. Portanto, não, isso também não é bom para o ambiente. Portanto, esqueça, é ir direto para casa, exatamente. Ou então mandar entregar em casa, se não quiser ter trabalho também já... viagem. É a questão da viagem, para as viagens e quando se tem bebés dá imenso jeito. Por acaso, quando a minha filha era mais pequenina, tínhamos uma dessas elétricas, porque de facto é muito, muito prática, é um bom investimento. Agora, nas trocas, de certeza consegue arranjar alguém que tenha uma e que já não precise. Por exemplo, vimos ali o fiambre. Não é? O fiambre, seja de porco ou de carne, ou de carnes brancas, de aves, não é? Dá sempre aquela sensação de que é um alimento que não é nada aconselhável, que é muito perecível, que estraga. É que o fiambre, o queijo, os iogurtes são de facto alimentos perecíveis e daí que na peça, e como fizeram aí muito bem, indiquem às pessoas que devem ser sempre transportados em sacos isotérmicos ou em malas térmicas, sempre e junto com estas dos termómetros de gelo. Exatamente. Exatamente. E quem não tiver, estas placas não são muito caras, mas quem não tiver, basicamente são aqueles sacos de gelo fantásticos.
Ou então, se calhar, o melhor é não levar nem fiambre, nem queijo, não levar alimentos expressíveis e apostar, por exemplo, nos pacotes de leite pasteurizados, ultrapasteurizados, as embalagens pequeninas, que é para garantir que se bebe tudo e que não sobra nada, não é? Se levarem 1 litro de leite, é capaz de uma pessoa bebe um copo, mas depois o outro fica ali esquecido e, claro, quando for a ser bebido já tem uma carga microbiana muito elevada. É levar bolachas, é levar tostes, bolachas sem recheio, bolachas secas, não é? E daqui a pouco vou falar também das conservas, porque nós estamos a preparar o programa de segunda-feira só sobre as conservas, mas já vamos dar uma dica acerca da importância de, por exemplo, lá está um alimento que não se estraga e que pode ser levado para um piquenique em total segurança. Falamos do leite, outra ideia falsa de que o leite não pode ser transportado. Contudo, agora com estas embalagens não é? Que protegem, e se for ultrapasteurizado não há problema nenhum, não é? Muito pelo contrário, o leite até é um alimento muito conveniente para para levar para a praia, para levar para piqueniques, para levar para fora de casa, exatamente porque se estivermos a falar de leite UHT, portanto o leite ultrapasteurizado que temos nos pacotinhos, não precisa de frio. E tal como a colega disse, é consumido numa única vez, portanto não sobra e é perfeito para estas situações. Depois temos também os outros tipos de laticínios, os iogurtes, também existem os leites frescos, o queijo, manteiga, etc., que todos eles, a maioria, são frescos e precisam sempre de frio. Portanto, o ideal é preparar em casa, por exemplo, uma maçãs, preparar em casa e colocá-la também nas malinhas térmicas para levar, para que consiga manter o máximo de temperatura. Com os iogurtes também bastante cuidado com isso, ou beber logo o mais rapidamente possível, não deixar para o fim da tarde, e sempre condicionados nas malas térmicas, para manter o frio. E podemos congelar os iogurtes para fazer uns gelados mais saudáveis? Podemos. É uma excelente ideia, é uma forma de inovar, claro que sim, para as crianças, por exemplo, e para os adultos, para quem gostar, são uma excelente alternativa aos gelados. Mas nós daqui a bocadinho vamos falar de gelados de iogurte, portanto, mas esta é aquela ideia caseira, não é? De basicamente pegar numa embalagem, enfiar lá um pauzinho e congelar, não é? Portanto, não há perigo na congelação. Não há perigo. Esta questão dos gelados, não é? Nós daqui a pouco vamos ver uma reportagem sobre os gelados de iogurte, que é ao mesmo tempo também uma excelente ideia e um bom exemplo de empreendedorismo. Mas, Maria João, aquela velha ideia de que os diabéticos, coitadinhos, não podem comer gelados, não é bem assim, não é? Para já, se forem feitos em casa, com os devidos cuidados de segurança alimentar, podem comer tudo e mais alguma coisa, desde devidamente controlados. Podem comer com menos açúcar, podem fazer o gelado com o iogurte, ou com leite e fruta e apostando um bocadinho mais na utilização da fruta, do açúcar natural da fruta, reduzir a adição de açúcar. Isso é uma ideia que se pode dar. De qualquer maneira, tanto em relação ao gelado como um outro doce que possa acontecer numa festa, porque a pessoa sai, porque tem um evento diferente, a pessoa com diabetes, em princípio, pode gerir a sua refeição de forma a não ter depois uma hiperglicemia, valores muito elevados depois da refeição, fazendo uma substituição de uns alimentos pelos outros. Ou seja, se sabe que vai ingerir um doce, seja o gelado, seja um bocadinho de pudim, seja, não sei, um bocadinho de bolo de aniversário, nessa refeição deve reduzir a quantidade de outros alimentos que tenham hidratos de carbono. Por exemplo, comer menos pão, ou comer menos arroz, ou comer menos batata nessa refeição. Claro. Para, no total, não ingerir muito mais uma carga maior de hidratos de carbono que depois vá provocar uma hiperglicemia. Se a seguir ainda puder dar um passeio, melhor, não é? Exato, que é para consumir, exatamente. Nós já temos muita gente a falar das caminhadas e, por exemplo, o cesto de piquenique, este é grande, mas é para estar ousado, digamos, não é? Para fazer um convívio, mas um micro-piquenique, Clotilde, também é importante se formos fazer uma caminhada que, eventualmente, sem querer, acaba por se prolongar mais algumas horas e, de repente, ficamos no meio de ninhures, sem sítios onde comprar uma água, onde comprar um biscoito e podemos ter carências graves, de repente, não é verdade? Pois isso pode acontecer quando não estava previsto. Sempre que as caminhadas forem superiores a 1 hora, as pessoas devem levar consigo determinado tipo de alimentos, tanto proteicos como os energéticos, à base que possam depois vir a dar açúcar,
para repor e não sentirem nem as câmaras musculares, nem o cansaço, nem a outra aspiração, portanto, uma mochilinha com uma mochilinha de emergência, um kit quase de emergência à base de fruta, pode ser realmente uma sanduíche, um pãozinho com sementes, por exemplo, com frango, para não ser tão perecível, é outra hipótese que pode levar, e realmente água. Em relação à água, cereais. Há muita gente a falar se as barrinhas de cereais são uma boa opção. Não, eu acho que não. Não? Acho que não. Nem as light? Nem as light. Eu acho que não. São muito calóricas, têm... não são... acho que não dão a saciedade, não é? exatamente. Como são também, ao fim de meia hora, as pessoas estão novamente com fome outra vez. É melhor, eu acho. Eu sou muito a favor de realmente ensinar as pessoas que devem comer os alimentos da roda dos alimentos saudáveis. Lá, não é? Não quer dizer fazê-la, não quer dizer, nós já demos aqui a receita de fazer as nossas próprias barrinhas, não é? Em relação à água, eu só queria, não sei se a opinião da colega aqui ao lado, que é em relação ao transporte até da água das garrafas de plástico transparentes, que muitas vezes ficam o dia inteiro ou na praia ou no carro. Nas garrafas termos, não é? Se calhar nesta altura e passar essa informação de que também não é saudável. Quanto mais à sombra, melhor. Exatamente, quanto mais à sombra, melhor, sobretudo se são em garrafas de plástico transparente. Eu penso que já há muitas marcas com essa preocupação de a água não ser numa garrafa transparente, não deixar no carro, como nós todas temos o hábito, às vezes ninguém se lembra de tirar a garrafa do carro e ela passa dias e dias ao sol no carro. E pois é, vamos carregar as plantas. Os compostos da embalagem passam para a água. Acho importante passar, uma vez que se fala muito de hidratação, que nunca é demais, quase, durante o verão, mas passar também essa segurança. Com segurança, exatamente. Aliás, o truque é aquele truque de congelar a água, não é? É muito simpático se no dia seguinte vamos para um passeio, não é? E queremos a água mais tempo fresca, não é? Portanto, é uma solução. Só tem que ter o cuidado de não encher mesmo até cima, não é? A garrafa, porque depois a água congela, ocupa mais espaço e depois nem garrafa nem água. A Sónia Bastos diz que, por acaso, à exceção dos gelados, lá está, os gelados, tendo a fazer a alimentação mais cuidada durante o verão e, muito francamente, pensei que o mesmo acontecesse em relação a outras pessoas. Com temperaturas altas, é maior a disposição para refeições frescas, com peças de fruta, água em maior quantidade, saladas. O problema está em substituir a água e sumos naturais por refrigerantes gaseificados e o típico pensamento de ao meio-dia comi só uma saladinha, agora à noite já posso abusar um bocadinho. Aliás, devia ser precisamente o contrário, não é? Ou seja, começar a comer até às 5 da tarde, o mais tarde até às 5 e depois o menos possível, uma vez depois que os gastos energéticos são muito menores. Não é? A Marlene já diz que continua a fazer as mesmas refeições, junta mais saladas, mas não junta gelados. E o Bruno diz que faço a mesma alimentação que tenho feito. Por mim, se comer muito e fizer algumas caminhadas, acho que é o suficiente para manter o equilíbrio, pois ao caminhar vai-se queimando calorias ingeridas. Em termos de líquidos, também os ingerir, claro, podem não ser na quantidade recomendada. Ou seja, aqueles valores que demos são referenciais, não é? Eu, por exemplo, não imagino beber 2 litros de água por dia. Mas como consumo muitas hortícolas e muita fruta, exatamente, não é? isso já contribui bastante, exatamente. E é verdade que quando temos sede já é mau sinal, não é? Já é mau sinal, exatamente. Já estamos desidratados, exatamente. E isso é um alerta que é importante deixar aqui, é sobretudo em relação às crianças e às pessoas de idade. É de fazer a distribuição em copos de água, se calhar o mais fácil, para não dizer às pessoas, olha, beba 2 litros de água, mas distribuir entre 6 a 8 copos e até disser às crianças ou fazer um jogo com isso, quantos copos é que já foi bebendo ao longo do dia. Eu acho que as pessoas vão... Sim, só em casos muito raros é que a água pode ser em excesso prejudicial ao organismo. Em casos muito raros, exatamente. Não é? Além de que ajuda ao trabalho do organismo, da digestão e do nosso metabolismo. Exatamente, nós somos 70% de água, não é? Por isso... É como o planeta. Isto é tudo muito equilibrado. E já que falamos em bebidas, há pouco falámos da questão do álcool e temos necessariamente de dar os parabéns aos moscateiros portugueses, mas o álcool tem de ser, se calhar, ainda mais moderado nesta época. Não no sentido de as pessoas sabem, mas estamos em férias, estamos na nossa casa ou de verão, ou não vamos passear de carro, portanto podemos consumir, já não vamos conduzir. Isso é uma situação, mas o organismo continua a funcionar da mesma maneira, não é? Portanto, uma ingestão aumentada, sobretudo quando se fazem as bombas
alcoólicas e açucaradas, não é? As famosas sangrias e tudo o que acaba em inhas, não é? Isto aqui já São é... bombas calóricas. Pois são, não é? Engordam. Para começar, engordam e muito. Engordam. E se acontece todos os dias, acaba por depois se verem os efeitos, não é? Porque todos os dias podemos ingerir dessa maneira mais 300 ou 400 calorias que depois terão os seus efeitos ao fim de um mês, mês e meio, surpreendentes, não é? As pessoas ficam surpreendidas, às vezes até dizem, mas eu comi pouco, exatamente. Eu só comi saladas, depois, mas com sangria. E comi grelhadinhos. E passamos para a fase dos churrascos, que também é algo que, obviamente... E deixe-me só acrescentar que também ajuda à desidratação. O álcool, exatamente. O álcool e o açúcar. Também não ajuda nada. E eu vou querer falar do sal, até porque vamos entrar na parte dos churrascos. Eu também posso dizer Claro uma coisa que sim, que se calhar acho que pode ter interesse ou não, vamos ver, que é a questão de nós nutricionistas, não é? Dizemos muitas vezes que a pessoa, em vez de beber água, se não gostar tanto de água, pode beber as infusões, as tisanas, de preferência sem adição de açúcar. E há muita gente, infelizmente, que confunde os chás com os chás gelados comerciais que existem no mercado, que pensam que são chá, mas que não são nada chá e que são refrigerantes. Eu digo isto porque vejo mesmo colegas meus que, eu tive um almoço muito saudável, comi isto, aquilo, aquilo outro, e bebi um chá gelado, e aparece uma lata de um refrigerante. Portanto, de chá não é nada. Só queria mesmo fazer esta... Não, aliás, a questão... Eu não sei se as pessoas têm noção que cada lata desse chá comercial, não é? Que não é chá, fornece cerca de 100 quilocalorias. Portanto, não é assim tão pouco. Sim. Portanto, para uma refeição estamos a falar quase... E se calhar 3 pacotes de açúcar, o equivalente a 3 pacotes de Exatamente. açúcar numa base lata. dessas. Portanto, é preciso ter cuidado. Portanto, cada vez que beber um chazinho gelado enlatado, a não ser que tenha a referência total de que não tem açúcar, por norma tem 3 pacotes. Pode acontecer. Há alguns que não têm adição de açúcar, Exatamente. mas é preciso as pessoas saberem Olharem ler para os rótulos, não é? E investirem um bocadinho de tempo. Aliás, Que a questão não é uma lata, já agora, a questão não é beber uma lata por dia, a questão é os pais em casa dão essa bebida, esses refrigerantes ao almoço, ao jantar, da água. Exatamente, a pensar que os pais Não pensam faz também mal, que não é faz chá, mal, não é? docinho, Exatamente, não é? Aliás, o ideal é mesmo fazer chá. O ideal é fazer Não é? chá, Não exatamente. fazer um chá e depois servir frio. E, aliás, até fazer gelatina a partir desse chá, não é? Exatamente. Basta juntar agar-agar, folhas que é de gelatina maravilhoso. também. Ou folhas de gelatina. Nós, os vegetarianos, vamos sempre para as alcasitas. Mas já vamos falar das gomas também. Temos aqui uma pergunta acerca das gomas e das batatas fritas. Maria João, posso começar por si? Pode. Sim, as gomas. Hoje provei gomas sem açúcar. Não foi uma experiência a experiência mais agradável do mundo, mas é bom saber que existem gomas sem açúcar. Há quem não goste, com ou sem açúcar. As gomas têm normalmente bastante açúcar e muitos corantes. Acho que é São tão boas. Pronto. Uma das vezes vamos abusar das gomas. Pois, que faz parte daqueles pecados que a pessoa diz pode comer de vez em quando. Uma vez, E em cada pequena 15 dias, quantidade. Pequena Portanto, quantidade. não ser assim aos pacotes. O pacote não precisa de ser comido todo já hoje. Portanto, pode ser um bocadinho. Tenho certeza, Pode-se guardar. não Tenho a convém certeza. Tanto açúcar que não. conservam. Tenho a certeza que não precisa de... Certeza absoluta, não. Pois, Não. E tudo... está a ver a versão das Casas Assombradas da Vanessa? É a única tentação. Mas se for também assim, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Depende da quantidade. Da quantidade. Não é? Se calhar às vezes mais vale uma por Continuamos a dia dizer do se não for o pacote todo. Está bem, se não for pacote, podemos deixar uma. Ora bem, mas esta questão, agora a sério, obviamente, quem fala em gomas fala em gelatinas, não é? Idealmente é consumir gelatinas ou já prontas, sem açúcar, ou confeccioná-las em casa e aí usarmos sumos naturais, porque é muito fácil fazer gelatina, não é? Fruta fica muito bem também, fazer sobremesas desse tipo, são frescas, é uma maneira de também fazer aporte de água e sem açúcares adicionados. Portanto, a quantidade de açúcar é uma quantidade controlada que vem da fruta, que é um alimento rico em vitaminas, sais minerais, fibras, portanto, tem nutrientes úteis e fundamentais para a nossa saúde. E fica bonito, e é colorido, e portanto acho que é uma opção razoável. E esta questão estamos aqui a falar do açúcar, e se for um substituto de açúcar? Também. Depende, há vários substitutos. Há bocado falou-me nas gomas sem açúcar, acabei por não falar nelas. Em substituição do açúcar podem ter adoçantes, normalmente têm
que consumidos em pequena quantidade não há problema. Portanto, agora, se ingerir em grandes quantidades, pode ter algum desconforto intestinal. Portanto, a tolerância é variável. Cuidado com as crianças porque são pequeninas, pesam pouco, portanto, a tolerância pode ser mais baixa e, se abusarem, pode ter esse efeito secundário. Portanto, comendo moderadamente, de cada vez, Claro, é uma alternativa. Como sempre, o que interessa, não há nada é proibido, há que ter muito bom senso. A questão ainda dos batatas fritas, das batatas fritas. Não estavam no nosso cesto de piquenique por alguma razão, não é? Pois não estavam neste cesto, exatamente porque são extremamente calóricas. Assim, cada pacote, eu não sei quanto ao certo, não sei se são 80 gramas, se são 100 gramas, que cada pacotinho pequenino tem. Mas se forem mais ou menos 100 gramas, cada pacote tem cerca de 500 quilocalorias. Portanto, eu pessoalmente preferia comer uma sopinha com um bifinho, com arroz. Um pacotinho destes de batatas fritas e uma ou duas cervejas ou um refrigerante é basicamente metade das calorias todas que precisamos para o dia. Que assim, não calorias mais. E não fornecem fibras, vitaminas, minerais, nada. E assim, passado meia hora, se calhar está com fome. Não é? Não, tem só para percebermos porque é que não pusemos as batatas fritas. Sim, não quero dizer porque eu quero voltar falar dos churrascos. A batata frita é sempre a melhor amiga do churrasco, não é? Se a batata frita é sempre... Não devia ser, mas normalmente é o churrasco e a batata frita. Ou a salada, porque não uma salada. Eu acho que a salada é que devia ser a melhor amiga do churrasco. Sim. Vamos olhar para os churrascos. Muitas vezes levanta-se a questão de usar o carvão. E que tipo de churrasco é que devemos... Que cuidados é que devemos ter com os nossos churrascos? Se devemos fazer churrascos em chapas elétricas? Se estivermos a falar ao ar livre, não é? Não sei, no verão é mais frequente, se calhar, as pessoas até utilizarem as chapas dos parques públicos, não é? Para se juntarem, irem com a família e com os amigos. Aí o cuidado que devemos ter é mesmo limpar muito bem as chapas com água e sabão, não é? Antes de começar a utilizar. E depois é assim, não podemos chamuscar os alimentos, não é? Os bifes não podem estar queimados, porque nesse queimado podem estar compostos cancerígenos. Portanto, o truque é não chamuscar. Não chamuscar, sim. Portanto, não deixar a chama tomar exatamente, com o alimento. Diretamente. Por isso é que há segredos para fazer determinadas alturas, se é sardinha, se é peixe, não é? Se é sardinha, se é um peixe, a altura entre a chama e a grelha, exatamente, é diferente. Exatamente. Aliás, a sardinha é a menina bonita desta época, não é verdade? E, de facto, os peixes em churrasco, grelhados, são muito apetecíveis, sobretudo sabemos que Portugal tem o melhor peixe do mundo e, portanto, o famoso almoço do E é uma confecção grelhado. Saudável, exatamente, é uma confecção saudável. Exato, contudo tem que ter estes cuidados, não é? São mesmo assim. E na escolha do peixe também temos de ter cuidado, não é? Porque vamos buscar o peixe ou ao mercado ou ao supermercado. Escolher aqueles que têm uma pele brilhante. Também de manhãzinha. De preferência, exatamente. Que os olhos são brilhantes, que as guelras estão vermelhas. Guelras acastanhadas é sinónimo que o peixe já não está fresco. Que se queremos, por exemplo, amêijoas, isso agora passando para o marisco, a concha tem que estar bem fechada, não é? Relativamente aos bivalves. Pois essa é uma pergunta também, a par com a maionese, que é o famoso marisco. A maionese já vamos falar. Em relação ao marisco, por exemplo, esse quase truque caseiro de perceber se as conchas, tudo o que seja bivalves, se está bem fechadinho ou não. Quando estamos a fazer uma depuração, portanto, quando estamos a lavar as amêijoas, ou seja o que for, em nossa casa, se elas começarem todas a abrir, devemos recusá-las, devemos pura e simplesmente... Eu acho que elas devem começar a abrir quando estão no tacho, não é? Só no tacho? Sim. Portanto, antes de entrar para o tacho, têm de estar fechadas? Sim, parece-me que sim. É a melhor maneira, é a maneira mais segura. E em relação a escolher, por exemplo, muitas superfícies já têm a oferta de camarão já cozido. À partida garantem todas as condições? À partida garantem todas as condições. Nós, como consumidores, só temos que estar atentos ao facto de, se o camarão que já está cozido estiver em contacto com o camarão que está exposto ou com o peixe que está exposto, se calhar o melhor é não comprar, porque significa que pode ter acontecido contaminação cruzada, não é? O camarão já está cozido, já está pronto a comer. Não convém que entre em contacto com alimentos que estão crus, que ainda não foram confeccionados
que têm micro-organismos. Portanto, o que está a cozinhar tem que estar longe do que está cru. Exatamente. É o princípio de evitar a contaminação cruzada. Separar os cozinhados dos que estão crus e prontos a comer. Portanto, mais uma nota, portanto estamos aqui a deixar uma série de dicas. Estávamos a falar estávamos a falar das sobremesas, estávamos a falar das gomas e das gelatinas e as natas. As nossas amigas natas. Podemos falar de amigas, não é? Porque apesar de haver aquela ideia de que as natas são sempre más e engordam, certo? Elas podem ser amigas, especialmente existem também já alternativas, natas com menos calorias, chamadas natas light, que no fundo têm muito menos gordura e que podem ser utilizadas em termos de... Sim, também há natas de soja, não é? Uma alternativa, digamos, vegan para quem não... Sim, também existem esses preparados. De qualquer forma, elas também são frescas e aqui no contexto da segurança alimentar, portanto, todos os preparados, quando são confeccionadas, também deve-se ter esse cuidado de manter o cozinhado em frio. As natas, e continuando com outros laticínios, eu estava a apetecer muito falar dos gelados. Sim, podemos já falar dos gelados. Eu falei das natas porque há aqui quem fala de panna cotta, que é também uma pequena desgraça maravilhosa, um doce italiano só com natas, açúcar e baunilha. Ponto. Certo. Pois as natas podem ser amigas também consoante os alimentos com que são combinadas, não é? Há quem goste de molho de nata por cima de ser mais salgado ou ser mais... Exatamente, ou mesmo salgado, com vegetais, apesar de não ser pode não ser a melhor alternativa, o melhor será sempre o azeite e o vinagre, mas há quem goste e de vez em quando é uma boa solução. E especialmente se forem natas light. Quando são misturadas em sobremesas, claro, são sobremesas com açúcar, com muita gordura, claro, e que, como todos os outros alimentos que já falámos aqui, devem ser reservados, claro, para ocasiões mais pontuais. Nós já vamos aos gelados, porque já que estamos na matéria dos molhos, vamos saltar para a maionese. Aquela que é o grande pânico de todas as pessoas, a maionese. Mas quando nós dizemos que estas sobremesas é para comer de 15 em 15 dias, não é de 15 em 15 dias comer uma panna cotta, depois também de 15 em 15 dias comer o gelado, depois também... Portanto, todos os dias há um de 15 em 15 dias, não é? Não é bem isto que nós estamos a dizer. Nós estamos a dizer que um dia para a panna cotta, um dia para a gelatina doce, um dia para os doces. Não, é mesmo... Um dia. Uma escolha. Em qualquer caso, em qualquer situação. Sim. Nós também, obviamente, que há muita gente que diz mas é na altura das férias, é quando... Não é? Quando a pessoa está mais relaxada, necessariamente tem mais vontade também de... Está associado ao prazer do verão. Claro, não é? Eu gosto do verão e é poder comer outras coisas como os gelados. Mas vamos primeiro à maionese, porque eu estou muito preocupada com a maionese, Ana. Maionese caseira? Vamos começar pela caseira. Não. Nada de fazer maionese verão, em casa? Com temperatura... Não, as pessoas podem fazer maionese em casa. A questão é que têm que fazer uma quantidade pequenina para usarem exatamente naquela altura. E depois acabou. É tipo soufflé. Faz, come. E acaba, exatamente. E não volta a fazer no dia seguinte porque engorda, não é? Sim. Portanto, é preciso ter alguma cautela. A maionese industrial, por que não a maionese caseira? Porque tem ovo cru, não é? Tudo o que tem ovo cru é preciso ter cuidado nesta altura de temperaturas elevadas. A maionese é um inimigo, a mousse de chocolate, por exemplo, feita com ovos crus, também pode ser um inimigo. Tudo o que tenha sobremesas, molhos com ovo cru pode ser perigoso nesta altura. A maionese industrial, é assim, à partida, não sei se sofre algum processo de pasteurização, também não sei muito bem como é que se tem ovo, mas esse ovo tem um aquecimento, não é? Foi tratado, portanto, à partida será mais segura do que a maionese caseira. Independentemente de ser muito segura, estar ao sol... Não, claro, estamos a falar para num consumo controlado. Não, de todo. De todo. Aliás, nem é boa ideia levar-se santos com maionese para a praia, nem para os piqueniques. Não é boa ideia. Aquelas pastas de atum, aquelas pastas de delícias não do é mar. boa ideia. Mais vale levar o atum em água ou em azeite, se a pessoa quiser, de conserva, exatamente. Levar o frango sem a maionese. Portanto, não é muito boa ideia. Claro. É curioso porque quando falamos, e aqui para puxar também não às sardinhas, mas à manteiga, porque há uns tempos, quando fizemos um programa sobre... por acaso era um outro tema, mas tinha a ver com alimentação, chegamos à conclusão de que a manteiga é daqueles alimentos que dificilmente se estragam. Portanto, é mais fácil até de, por exemplo, transportar num passeio, porque os pacotinhos, sejam pequenos ou maiores, mas se levarmos os pacotinhos individuais, temos quase, eu diria quase 100% de garantia que aquilo não se vai estragar, não é?
Sim, porque tem muita gordura, porque no fundo a manteiga é nata do leite batida e essa gordura não permite que haja uma grande multiplicação de micro-organismos, pelo menos a curto prazo. Esses pacotinhos que referiu são uma boa alternativa para levar e preparar depois. Ainda assim, a manteiga deve ser, e estou a falar mais em casa, na conservação, no frigorífico, em casa, a manteiga, por vezes, há pessoas que deixam a manteiga fora de frio e é importante que ela esteja sempre armazenada no frigorífico, em casa. Para levar os pacotinhos é uma boa opção e até pode já nem levar em pacotinhos e já levar as sanduíches preparadas, mas em casa é importante deixar esta mensagem que a manteiga deve estar no frio para manter exatamente também as suas características, porque a gordura com o tempo também tende a rancificar e a ficar com outros sabores e odores estranhos, portanto ela conserva-se mais tempo no frio. Portanto, o ideal é mesmo apostar numa manteiga sem sal, de preferência, ou com meio sal, não é? Sim. Já a oferta também, o mercado também já propõe, porque ainda não falamos da questão do sal. As batatinhas não trazem só aquilo tudo que nos disse, trazem também muito sal. E esta preocupação, paralelamente à diabetes, acredito, Maria João, que seja a segunda grande preocupação de saúde, não é? É outra preocupação, porque a hipertensão arterial, como consequência da ingestão excessiva de sal, pode aumentar o risco de complicações cardiovasculares, complicações na retina, complicações nos rins e que queremos evitar e, portanto, uma boa alimentação com pouco sal, menos sal do que aquele que habitualmente usamos, porque nós, segundo dizem os estudos feitos em Portugal, consumimos o dobro do sal relativamente ao que necessitamos, as crianças ainda mais, cerca de 4 vezes mais, porque comem do mesmo tacho que o nosso. E, portanto, se as pessoas reduzirem progressivamente a quantidade de sal que adicionam, compensando simultaneamente com mais ervas aromáticas, especiarias, sumo de limão, legumes, tudo isso ajuda a temperar e tem até substâncias nutritivas muito positivas para a nossa saúde. Acabamos por contribuir para essa prevenção e também o sal escondido nos alimentos. Claro. É fundamentalmente daí também. Água. Há sempre aquelas as bolachinhas, as tostinhas, os cereais, os enchidos, o presunto, a famosa bolachinha da água e sal, tem mais sal do o que queijo. É que somos um país que depois tem uma excelente produção de todos estes produtos que são ótimos. Mas que, pronto, é necessária uma maior moderação para evitarmos este tipo de complicações. Podia só acrescentar que nós, esta questão de reduzir o sal, por vezes para as pessoas pode parecer difícil, mas nós temos a vantagem de que o nosso paladar também se adapta a esta redução de sabor. Sim, e habitua-se. Portanto, é mais uma nota que se nós formos reduzindo gradualmente a quantidade de sal adicionado, assim como o açúcar também, por exemplo, o açúcar que a pessoa adiciona ao café ou que tem por hábito de adicionar, pode facilmente, numa questão de uma semana, 2 semanas... Eu achava que isso era teoria de nutricionista, mas é verdade. Eu comecei, eu despejava o pacote inteiro de açúcar no café e agora já bebo sem açúcar. 20 dias. Eu também. 20 dias. Se engana, põe o pacote, já não lhe sabe bem. Não, já me sabe... Já é doce demais. Já é muito doce, se habituou ao outro limiar. É muito curioso como é que as papilas gustativas... Portanto, se começar a fazer agora, no fim das férias, quando chegar ao emprego, vai ver que está tudo salgado e tudo doce, não é? Mas você está mais saudável, não é? Com esses 2 sabores dá para fazer este truque e, de facto, é fácil. Clotilde, temos também aqui o Ricardo a perguntar qual é o molho mais indicado para a salada. Eu sou suspeita, para mim é o azeite. O azeite. Pronto, não há molho. Molho com salada é outra coisa. É uma entrada. E sumo de limão também, o vinagre, ervas aromáticas, podem juntar, ervas aromáticas. Mas era mais na perspectiva do molho. O iogurte também natural e sem açúcar, vai sendo uma dificuldade. No dia de festas já é qualquer coisa de diferente. Em vez do molho tradicional, podem usar o iogurte para pôr na salada ou para juntar à fruta salada
branco, não é? O frutas. chamado iogurte Natural, sem faz açúcar, natural, não sem é? açúcar. Com muitas ervas aromáticas, fica absolutamente Fica, extraordinário. sim, Um bocadinho de exatamente. Pode azeite. ser Os israelitas E em vez das natas também. Sim, o iogurte. sim. E pode ser outra maneira de fazer também esta passagem gradual. Para quem está habituado a fazer, a comer a salada com outro tipo de molhos mais calóricos, etc., pode começar também a reduzir e a preparar em casa por aí. Porque penso que até mesmo para se habituar a um tipo de textura da salada diferente, um bocadinho mais líquido, porque quem utiliza os molhos habitua-se a uma textura mais... o molho com os vegetais ficam mais consistentes, digamos assim. E ao passar para um molho com iogurte ou com natas light e depois ir passando gradualmente até chegar, se calhar, ao azeite e ao vinagre, o que será mais indicado, é uma boa forma de fazer esta passagem gradual de textura também e habituar o paladar a isso. E até juntar, até se for umas saladas de legumes frescos, né? Pode juntar até fruta, bocadinhos de fruta, que também dá muito sabor, ou até as nozes, exatamente, os frutos secos, até, que são ótimos, não é? Quem não for alérgico, já fizemos sobre alergias, cuidado com as alergias, exatamente. Sim, mas é como tudo, não é? Ou aos iogurtes, ou as pessoas com intolerância às lactose, depois tem que ter esses cuidados. Mais perguntas. Temos... o meu filho não gosta de água. E chá? Voltamos ao chá também. Voltamos. Água de coco também Água de coco não engorda? Não, a água de coco não é muito calórica. Não é para substituir a ingestão diária ou as doses diárias de água, mas a água de coco é uma boa alternativa para quem nos diz que não gosta de água, porque fornece os nutrientes. E a água com... tirando a água de coco, a água com sabores que é vendida no Mais mercado. uma vez, as pessoas que olhem para o rótulo e nessa água vai dizer assim, refrigerante de qualquer coisa. Portanto, isso mais Água que água não tem sabor. Não tem sabor, não tem cheiro, não tem podem gosto. fazer os tais refrescos que falamos. Depois tem os S todos adicionados. Ana, Porque não Sofia, pôr fala aqui umas gotinhas de limão, talvez dê? Ou a folha de Ou hortelã. até melancia, ou melão, ou abacaxi, bocadinho, que são fazer frutos bocadinho, só para aromatizar, são frutos pouco calóricos, com muita água, que têm uma grande porcentagem de água. E vai-se habituando, conforme a Fernanda vai, e vai-se habituando devagarinho à ingestão. Primeiro para uma rodela de limão, depois para uma rodela de laranja, depois juntamos morango. O tal gelo que fizemos com um sumo de morango, não é? Espremido, um morango congelado com manga, com os cubos de manga gelada. E depois é só ir variando. E fica tão bonito que eu acho que ele vai querer beber tudo, não é? Pois isso E fica muito bom. A Ana Sofia fala-nos da stevia. Sabem o que é? Eu soube ontem, o adoçante brasileiro. É um adoçante brasileiro, é uma plantinha. Eu também provei há cerca de 2 semanas num restaurante vegetariano onde eu normalmente vou. Eu provei a folha também ontem. Provei a folha e parecia que estava a ingerir um pacote de açúcar. Mas isto é uma planta que podemos ter em casa, é aconselhável, é um bom substituto? É um bom substituto de açúcar, em princípio, sim, também. Portanto, isto é uma plantinha, como uma qualquer outra... Eu acho que ela foi aprovada o ano passado, não é? Foi na Europa. Foi aprovada, mas como todos os outros adoçantes têm, é para um uso moderado, integrado numa alimentação saudável, portanto não é porque tem adoçante que podemos abusar, não é? Como os porque produtos light, tem uma dose limite de segurança que não deve ser ultrapassada. Portanto, imagina, se fizermos um bolo por semana e se pusermos 2 folhinhas de stevia, eu por acaso ainda não fiz a experiência. Ou há também com outro tipo de apresentação, agora já em pastilhinhas, em pó, como há os outros que não existem. Edulcorantes, e o uso moderado. Como tudo, a moderação é o grande segredo para estas férias e não só. E pronto, vamos aos gelados. Vamos falar de gelados, vamos conhecer um negócio, acima de tudo perceber também que há empreendedorismo também neste setor. São gelados à base de iogurte e dizem os responsáveis por esta marca que são os gelados mais saudáveis do mundo. Calor, bebidas geladas, praia, férias, são palavras que facilmente associamos ao verão. E se as saladas, a fruta e os grelhados aparecem em força, o gelado é o ícone da estação. Entre as centenas de opções que pode encontrar, conheça agora um conceito recém-chegado a Portugal. A nossa loja vende frozen yogurt, é iogurte gelado, e não gelado e iogurte, ou seja, não são gelados de natas com sabor a iogurte, mas é o próprio iogurte gelado e leite magro que faz o produto que se vende. Apostamos num produto simples e com qualidade, não apostamos necessariamente em variedade de sabores e que altera toda
tem toda uma parte operacional mais complicada. Apostamos em um único sabor e de qualidade, e onde nós apostamos na variedade é nos toppings, todos também de muito boa qualidade. Além de ser feito à base de leite magro, este gelado não contém conservantes e é isento de glúten. A marca garante que é um dos 5 gelados mais saudáveis do mundo e afirma também que tem menos calorias do que a maioria dos gelados. A base de iogurte gelado tem um único sabor, mas pode acrescentar frutas frescas ou até bolachas para os mais golosos. Para quem preferir, há também batidos e granizados de fruta. Inicialmente achávamos que íamos ser um produto 100% de compra por impulso, em que as pessoas passavam por nós e lembravam-se de comer um iogurte gelado. O que temos vindo a nossa experiência tem sido que, mesmo quando estão as nossas filas, muitas pessoas têm o cartão de cliente e muitas pessoas deslocam-se de propósito às lojas para comer o gelado. Há um ano, abriram a primeira loja em Lisboa. Porto, Cascais e Coimbra também já têm representantes da marca. No final do ano, esperam que haja em Portugal entre 12 a 15 lojas para que o conceito do iogurte gelado esteja por todo o lado. É outra alternativa. Ora, aqui estão os gelados de iogurte, não é? Certo, que parecem mais equilibrados do que os habituais gelados que conhecemos. Os gelados normalmente são feitos com leite, com algum leite, mas não são leite. E têm muito açúcar, podem ter muita gordura, têm coberturas também com chocolate e outros doces de morango, etc. Outro tipo de coberturas que são muito calóricos e, sobretudo, gorduras e açúcares. Portanto, devem ser também reservados para ocasiões especiais, juntamente com as panacotas, juntamente com as outras sobremesas e batatas fritas e por aí fora, que já falámos. Em relação a estes serão menos calóricos, à partida, pelo que percebi da reportagem, que são confeccionados com leite magro e com iogurte. De qualquer forma, depois as coberturas que a pessoa pode escolher para combinar podem interferir aqui. De qualquer forma, é importante dizer também que estas sobremesas lácteas são importantes do ponto de vista nutricional também, podem ser uma mais-valia, no sentido em que são excelentes fontes, os lácteos são excelentes fontes de proteínas de alto valor biológico, ou seja, são proteínas que são constituídas por todos os aminoácidos essenciais ao nosso organismo, são também uma excelente fonte de cálcio, muito importante para a construção e desenvolvimento da estrutura óssea. E, Fernanda, uma nota importante é que para todos aqueles que são alérgicos à lactose, já há oferta também no mercado. Sim, de produtos lácteos sem lactose. Sim, em relação a isso, depois gostaria de fazer só uma breve nota sobre a diferença entre intolerância à lactose e alergia às proteínas de leite de vaca. Claro. Porque existe sempre essa... Sim. Nós há 2 semanas temos um programa sobre diferenças entre alergias e intolerância. Então... Mas acho que é uma boa nota, sobretudo se houver alguém que tenha ainda essa dúvida, Fernanda, se me permite. Temos aqui muita gente preocupada com o aspartame. Isto é que é um veneno. Porque isso foi veiculado há uns anos, penso que também num programa de televisão em que provocava cancros, nomeadamente o da bexiga. É claro que o estudo foi feito com quilos de aspartame e provavelmente sim, porque nós até temos uma população diabética que faz um consumo regular de aspartame e penso que não tem um aumento da incidência de qualquer neoplasia em relação à população em geral. Os estudos habitualmente são feitos com doses que não são habitualmente não são as que nós consumimos, claro. Sim, sobretudo em relação ao aspartame. Portanto, não foi chegado em ratinhos. Sim. Não tem doses transpusemos essas doses para o consumo humano, correspondem a doses que não são geralmente consumidas. Portanto, a preocupação é, estamos a responder ao José Blanco e também ao Elídio Carreira, não é? Peço desculpa, há uma população específica que não deve consumir esse tipo de adoçante ou produtos que tenham esse adoçante, que são as pessoas com fenilcetonúria, que é uma doença genética rara, mas que existe, e que têm dificuldade em metabolizar um aminoácido que faz parte da constituição desse adoçante, que é a fenilanina. E daí os produtos, os alimentos que têm esse adoçante na sua composição têm que ter sempre um aviso que é uma fonte de fenilanina. É um aviso para essas pessoas que é obrigatório ter e, portanto, há esse... Ora bem, nós vamos, já que estamos a falar de alimentação, vamos dar aqui uma nota, até porque com um simples clique e até ao final do mês pode ajudar na alimentação de verão de cães.
É isso mesmo. Vamos conhecer a maior campanha de sempre para alimentar cães. Alimenta um Cão vai permitir a alimentação e até mesmo a adoção de mais de 200 de cães que nesta altura do ano são os animais mais abandonados em Portugal. Vamos falar com a nossa convidada Natália Correia, que dirige a Associação de Proteção aos Cães Abandonados. Natália, prazer recebê-la mais uma vez no nosso programa e mais uma vez dar os parabéns pelo trabalho que a sua associação e várias associações fazem, sobretudo nesta época, não é? Muita sensibilização. Muito obrigada por estar no programa. É preciso, nesta altura, portanto, na época de férias, os abandonos são muito maiores, não é? E nós temos que alimentar os cães todos os dias e um problema sempre que está sempre presente, não é? Por isso, 6 associações aceitaram o desafio de um site e criaram a maior campanha de sempre online. Portanto, só temos de ir a este site até ao final do mês e, ao clicar em alimentar, 1000 cliques equivalem a 1 quilo de ração oferecida. Sim. Portanto, nós partilhamos através do nosso Facebook, pelo site do Coisas, portanto, fazemos divulgação, pedimos aos amigos também para divulgar o mais possível. Então, os amigos... não custa nada, não é? Não custa nada, cada um tem a sua preferência para um animal, e quanto mais cliques, melhor. Isto, a diferença em relação a todas as angriações normais é que aqui, de facto, na página, podemos escolher o cão que vamos alimentar, não é? Sim. Todos os dias... Portanto, estamos a adotar virtualmente um cão, não é? É, porque ao fim de 1000 cliques, esse cão recebe um quilo de ração, não é? E, parecendo que não, é muita gente a clicar e ajuda muito. E acredito que este sucesso desta iniciativa parte também por esta divulgação que estamos a fazer aqui no Facebook e não só. Esta página, Coisas/Associações, fala desta ação, fala obviamente de outras ações também e podemos conhecer um pouco melhor cada uma das associações que está ligada a esta campanha. As associações que, no caso da que dirige, continua a receber muitos animais abandonados e a tentar, obviamente, voltar a colocá-los num ambiente familiar. Todos os dias são dezenas de chamadas telefónicas, tudo a pedir para entrar cães. É impossível, porque nós temos um limite de 220 cães, já é muito cão para nós, portanto não podemos mesmo aceitar. E, portanto, agora desculpa, é a crise, agora também vão para férias e vão para o estrangeiro trabalhar, portanto, vai tudo emigrar agora. E, portanto, nós não podemos receber tudo, não é? Porque cada vez há menos adoções. Claro. Aliás, é como dizem muito bem, a crise, nós temos feito aqui vários programas acerca da questão do orçamento familiar e sabemos que não dá para tudo, o orçamento nos estica até um certo ponto e entre escolher a comida para os filhos e a comida para o cão, nós sabemos onde é que vai necessariamente não é só a comida para o cão precisa de vacinas, cuidados veterinários e às vezes estão doentes e um cão que está doente vai ao veterinário ou é atropelado ou uma coisa qualquer e as pessoas optam por pô-lo na rua porque sabem que uma associação o vai aceitar, embora isto faça imensos encargos para uma associação que já não tem dinheiro. Claro. E ter mais essas operações nos cães, não é? É claro que há sempre, e ainda bem que existem constantes apoios e famílias que vão acolhendo estes cães e gatos também, famílias de acolhimento temporário. Às vezes acaba por ser um acolhimento temporário, se for como o meu, não é um acolhimento temporário e permanente. Já lá vão 6 anos e ele continua temporariamente em minha casa. Então que passa por minha casa uma noite já não sai de lá. Pois, não consigo. Olha, não diga isso, Natália, que as pessoas vão atrás de si e deixam-nos que mas é que eles não sabem onde é que eu moro. Não sabem onde é que eu moro. Natália, então, acima de tudo, perceber que trabalhos como o da Associação de Proteção aos Cães Abandonados continuam a ser alvo da nossa, obviamente, no nosso interesse. E obrigada por ter vindo falar desta campanha. Eu relembro que quanto mais cliques fizer nesta página, mais vai alimentar os cãezinhos. Pode conhecer estes animais, a fotografia dos animais está no site, independentemente da associação que esteja a escolher, não só a Associação de Proteção aos Cães Abandonados, mas também a Animais de Quinta, a União para a Proteção dos Animais, a Associação Ecologista e Zoófila de Algesur e ainda os Amigos dos Animais Abandonados da Moita. Portanto, são estas associações que estão nesta campanha e foi um prazer, Natália. Entrou mais uma também, a
Fundação São Francisco de Assis também. Muito bem, portanto, mais uma, já são Para 7, ontem. que é sempre um número mais cabalístico e positivo. Natália, eu espero que consigam muitas toneladas de comida para os vossos animais. Eu sei que os animais não precisam só da comida, precisam também de médicos. Há muita gente também que vê os anúncios e está toda a descrição do animal e querem vê-los também. E outras pessoas também preferem ajudar diretamente à associação, vão ao site, podem ao tornar-se telefone. Voluntários, Padrinhos, sócios, é o que precisamos. Sem dúvida. Ajuda e, sobretudo, denuncie se souber de algum maltrato ou abandono nesta época. É crime, portanto, convém não fingirmos que a coisa não existe. Acontece e muito, infelizmente, nesta época. Por isso, Natália, esta campanha serve não só para alimentar os bichos, mas também para alertar para esta situação. Infelizmente, não há associações que cheguem para tantos animais abandonados. É verdade. É uma pena. É uma pena. Cada vez mais. Mas ainda bem que mesmo assim estes notórios trabalhos da sociedade civil continuam a sobreviver. Sobreviver, é isso mesmo. Dia após dia. Portanto, já sabe, contribua para esta campanha, a maior campanha de internet de sempre, para alimentar estes simpáticos cãezinhos e até pode ser que depois de 4 ou 5 dias a alimentar o mesmo cãezinho queira ir buscá-lo, porque os cães, de facto, assim como todos os animais domésticos, não precisam só da comida, precisa de carinho e de colinho e de miminhos. Portanto, esta é uma época boa também para escolher um novo animal de companhia lá para casa. Natália, foi um prazer recebê-la aqui e nós vamos partir para as notícias dos nossos parceiros e já lhe vou falar de uma outra iniciativa que vai decorrer já este fim de semana, que também tem a ver com uma recolha de fundos para associações que protegem também animais no Porto e em Lisboa. O Festival ao Largo volta a trazer o mundo ao Chiado, em Lisboa. A programação deste ano integra apresentações de artistas nacionais e internacionais e conta também com mais ópera, dança e música de cena do que as edições anteriores. Os eventos são gratuitos e decorrem no Largo de São Carlos até 29 de julho. Conheça a programação em festivalaolargo.com. A Associação Portuguesa de Podologia, em parceria com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, tem percorrido o país a cuidar da saúde dos nossos pés. Estudos indicam que 80% da população adulta sofre de algum tipo de problema podológico, como por exemplo o pé diabético. Por isso, a iniciativa Podologistas ao seu dispor promove uma caminhada pelo norte do país para a realização de rastreios gratuitos para toda a população. E decorre nos dias 14 e 15 de julho, no Porto. A exposição O Chá, de Oriente para o Ocidente, mostra como esta bebida desempenha um papel importante no desenvolvimento e nas trocas culturais entre as diferentes civilizações. São 250 peças de porcelana, prataria, pintura, escultura e mobiliário que podem ser vistas até 13 de janeiro no Museu do Oriente. O maior evento de World Music realizado em Portugal regressa a Sines. É o Festival Músicas do Mundo que decorre de 19 a 28 de julho. Para a edição de 2012 está prometido o melhor cartaz da história do evento. Conheça a programação em fmm.com.pt. Com o objetivo de promover a criação musical erudita contemporânea e divulgar o trabalho dos jovens compositores, a Sociedade Portuguesa de Autores e a RTP Antena 2 promovem um prémio de composição. A iniciativa é destinada a compositores nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal há mais de 4 anos. E as inscrições estão abertas até 27 de julho. Já lhe vou dar conta da Walk Animal, que vai decorrer este fim de semana. Contudo, temos mais uma série de perguntas por parte dos nossos telespectadores. A questão de onde é que podemos obter esta plantinha. Basicamente em qualquer local ou qualquer mercado que venda ervas aromáticas, não é? Sim. Não, a plantinha. A stevia. Stevia. É. A minha foi comprada no mercado. Eu penso que sim, que é nesses. Penso que era mesmo já como preparado já. Exatamente. Agora, temos muita gente a falar da questão dos petiscos. Porquê é que temos estas vontades súbitas de petiscos menos saudáveis? Há alguma coisa que explique, não há, Cultivo? Pois, isso é a parte psíquica, normalmente, e hormonal, que pode explicar essas vontades. É certo que as temperaturas também mais altas também ajudam a que a pessoa vá procurar algum prazer também na comida por causa das necessidades energéticas, uma vez que esse tipo de alimentos são
realmente os mais energéticos. Portanto, é normal, não é? Não normal. temos de nos sentir culpados porque de repente. Sentimos vontade de ter um excesso. E não é mau, não é? Não é mau, eu penso que Normalmente tudo temos vai essa da vontade duas quantidade, vezes por mesmo dia. falando nos gelados, tudo vai também da quantidade, porque hoje em dia não é tudo Se XL. moderarmos, Exatamente. Se moderarmos o problema um bocadinho é mais as doses, comerem pratos mais mais pequenos. pequeninos. Apesar de tudo, se calhar podemos ter comportamentos protetores deste Exatamente. tipo de ansiedade e de procura por este tipo de alimentos, diminuindo o espaço entre as refeições, fazendo refeições regularmente, não saltar refeições, passar o dia sem comer ou comer só saladas, depois à noite vem a fome descontrolada. Portanto, há uma série de comportamentos que podem ajudar a evitar ou a abrandar um bocadinho essa sensação. Temos uma pergunta, já estávamos a falar um bocadinho dos peixes, o sashimi. Ou seja, o peixe cru. Peixe cru. Peixe cru é um risco comer no verão. Portanto, eu acho que nós só devemos comer sushi e sashimi em locais de extrema confiança. Sobretudo no verão. Sempre, mas sobretudo no verão, por causa das elevadas temperaturas, não é? Pronto, e como à partida não vamos comer de manhãzinha. À partida não vai. Exatamente. Não estava a chegar lá, já cheguei. Não, temos de escolher acima de tudo. Não, tem que ser em locais de extrema confiança, confiança, porque o peixe cru não é um alimento que é um risco, porque tem portanto, é propício ao desenvolvimento de micro-organismos, além disso também de parasitas. Portanto, há toda uma série de cuidados que se tem que ter quando, mesmo a manipular e a preparar o sushi, que os cozinheiros, os sushi men, não é? Com certeza que estão atentos a isso. A Cristina diz que faz pipocas em casa, com o milho que comprou, nunca no tal pacotinho de ir ao micro-ondas. Qual a opinião acerca de pipoca mais caseira, por assim dizer? É mais saudável melhor que a a industrial, de É certeza absoluta, não é? São calóricas, depois são na mesma calóricas e além do mais as pessoas Mas as também pipocas juntam... são calóricas ou é o açúcar que se depois põe? só isso, natural, isso, ou isso. às vezes põe-se açúcar, outras vezes Sal, sal. outras E das vezes duas maneiras há desvantagem. Coitadas das pipocas, não é milho, milho não é saudável. Sim, depende da mas quantidade, pois, mas depende da quantidade. É o pacote também, inteiro, não é tal questão de não Não, comer o pode pacote inteiro. dividir com alguém. Mas, E não precisa de comer tudo claro, já hoje. mas nós sabemos que Mais pronto, o calor puxa uma ida ao cinema, muitas vezes puxa Uma bipoca. exceção Pronto, então, geral. antes de ir para o cinema, come uma sopa, come o prato, come a sobremesa, vê o filme às 9h30, portanto janta às 8h30, vai ver o filme logo às 9h30, que é para ir composto e não ter fome. Ok. Nem ter esse Não, apetite. mas se pelo menos apetecer a pipoca, pode dividir. Portanto, aquela embalagem enorme que normalmente é. Pois, que balde. também é um truque, não é? No fundo, Ou as então mais- pedir para encher só metade, mas... E as pessoas têm tendência também a comprar a maior por ser mais barata comparativamente Como é à mais óbvio, não é? pequena. mais que será, pequenas, não é? exato. Porque é que será, exatamente. E Pois, a Coca-Cola, isso é um problema os refrigerantes, a mesma coisa, não é? Pois, mas acreditem, depois de uma pessoa passar pelos cinemas nos Estados Unidos, estas imagens são muito pequeninas. São mesmo muito pequeninas. Portanto, há que ter cuidado, sobretudo, lá está, com o volume, não é? A dose, não é? Exatamente. Em Depois relação aos as pessoas compram muito grande por ser mais barato, mas acabam também às vezes por deixar metade, não é? Desperdiçam. Acham que não? Eu As doses, Ainda sou crente. as doses é uma questão muito, muito pertinente, porque as doses nos últimos anos de quase tudo aumentaram e isso é uma das causas da maior ingestão calórica que nós estamos a ter, associado a menos atividade física e que dá os resultados que estamos a ver. É claro que a questão da atividade física está um bocadinho colocada de lado neste programa, porque o programa chama-se Alimentação de Verão, mas obviamente que o exercício físico É uma boa altura do ano também para aproveitar. Não Mas é? há quem pergunte se é a altura certa, não é? Para de repente desatar... Não de repente. Pois, esse é que é o truque estava no de repente, não é? Não Tem de que ter repente, cuidado. nem a qualquer hora, por causa da questão da hidratação ou da desidratação. Mas Portanto- começar com pouco tempo, começar moderadamente, em tempos curtos, ir aumentando se possível e adequado a cada idade, obviamente, porque nem todos temos a mesma preparação e a mesma situação física, não é?
Portanto, se nunca fez exercício durante o ano, não comece de repente a jogar à bola durante 2 horas seguidas, às 2 da tarde, em vez de estar a ver o sociedade civil, porque a coisa pode não correr muito bem. Temos aqui uma pergunta, Fernanda, muito curiosa em relação ao leite. É mais saudável comprar o leite já com chocolate para os miúdos ou juntar chocolate em casa a um leite branco? Depende. Depende da quantidade de chocolate que coloca em casa. Lá está, mais uma vez, a dose. Depende sempre de bom senso. Existem leites achocolatados que têm alguma quantidade de chocolate. Hoje em dia já existem alternativas com menos cacau adicionado, que já são bastante mais claros e são mais adequados tanto para crianças como também para adultos. Estes mesmos também têm menos açúcares adicionados. Portanto, serão alternativas mais saudáveis. E em casa, quem prefere juntar em casa, optar por juntar pouca quantidade. Mais uma vez, também aquele truque do paladar também se aplica aqui. Também se pode ir diminuindo a quantidade, ou, por exemplo, mesmo com leite achocolatado comprado já em pacote, a pessoa pode adicionar leite branco, e diluir mais essa quantidade para obter menos cacau, menos açúcar, portanto, não ser tão calórico. Cacau sem açúcar. Cacau magro em pó, desengordurado e sem açúcar. E que tem o mesmo sabor. E este foi uma dica que nos deixaram num outro programa acerca da alimentação. Quando estamos assim com muita vontade de comer os tais 3 tabletes de chocolate, escolher o cacau sem gordura, sem açúcar e misturar no leite, que o sabor à tablete de chocolate vai acabar por surgir na nossa mente. Mas isto é curioso porque a tal perspectiva psicológica, há muita gente a dizer mas é verão, é irresistível. Podemos fazer assim umas loucuras durante um mês e depois regressar à base ou não? Clotilde, o que é que isso faz ao nosso organismo? Pois é um bocadinho o resumo do que foi dito até agora, não é? Pois já estamos a chegar ao programa, ao fim do programa, é mesmo a questão do resumo. Fazendo um ponto da situação, eu acho que tudo tem de ter moderação e doseado, não pode ser todos os dias nas férias, durante 15 dias, comer tudo o que é mais ou menos junk food que a pessoa associa ao verão, o álcool, os refrigerantes, os picantes, os gelados, as maioneses, tem que ser doseado ao longo desse tempo, que haja um consumo um bocadinho superior ao que é normal durante o ano, percebe-se perfeitamente e as pessoas vão acompanhando, lá está com exercício físico, tanto seja na praia como seja no campo, fazem as caminhadas, fazem os jogos de praia, fazem uns programas de saída, todos em conjunto, e, portanto, isso fica automaticamente gasto as calorias em excesso. Agora, se for todos os dias fazer excessos de 300 ou 400 calorias, é claro que, como disse a Maria João, chega ao fim do ano, chega ao fim das férias e tem mais 2 ou 3 quilos. E depois tem que começar outra vez uma dieta para o Natal. E, portanto, é aquele ioiô que não. Eu acho que será mais fácil se as pessoas, durante o ano, tiverem um cuidado relativo, portanto, durante o ano todo. E depois... Pronto, se houver mais algum ou outro descuido, não será, se calhar, aquela diferença. E também não nos sentimos assim tão culpados como isso. E o problema é que eu acho que acontece muito durante o ano. Não é só no verão. Acaba por, normalmente, os descuidos acontecerem também durante o ano. Claro. E, portanto, depois há dificuldade em gerir. Sim, porque esta conversa depois vai repetir-se quando chegarmos ao Natal. Pois é verdade. E é uma altura do ano em que se engorda. Dezembro, janeiro é o período do ano em que mais há tendência para aumentar o colesterol. Também tem a ver com o metabolismo. O metabolismo é mais alto, precisa de ingerir mais calorias. As pessoas sentem necessidade de ingerir muito aí mais já é a tentação calorias. Por outras coisas, exatamente, não é? Olha, mais calóricos. Vou falar de uma atividade que é ao mesmo tempo física e de solidariedade. Já há pouco falamos de uma campanha online. Esta é uma campanha... onde pode participar já a partir deste domingo, dia 15. Walk Animal é uma caminhada pela causa animal, um evento de atividade física para animais e pessoas, e não é uma competição, é uma sensibilização para esta causa, em especial para a problemática do abandono de animais de companhia, assim como também com o objetivo de angariar fundos para ajudar todas as associações que vão estar presentes nesta caminhada. O ponto de encontro para quem estiver em Lisboa é no Parque Tejo, junto aos pilares da Ponte Vasco da Gama, no Parque das Nações. Portanto, lá nos encontraremos. Tenha um bom fim de semana, coma bem.
Muito obrigada por terem vindo e bom regresso à cidade do Porto, de onde a grande parte das nossas convidadas chegou hoje. E na segunda-feira, dizia eu, falamos das conservas, por isso deixamos o setor das conservas para segunda-feira. Vai ver que é também uma excelente opção quando não tem tempo e também quando não tem muito dinheiro. Junte-se a nós, tenha um excelente fim de semana. Até